Queridos, nessa noite eu quero falar sobre algo bastante sério. Eu quero falar sobre nós. Eu quero falar sobre nós, principalmente em nós, nesses dias. Eu quero falar exatamente sobre confiar em nós mesmos. O perigo que há em nós confiarmos em nós e, consequentemente, fazermos a nossa vida a partir deste entendimento, de que nós podemos, de que nós somos, como cantou alguém, muito desinformado, eu sou o cara. Pois é. Então, eu preciso pensar com os irmãos nesta noite. E para isso eu vou fazer um uso de um texto das Sagradas Escrituras, disposto no livro de Provérbios, capítulo 3. Certo é que o livro de Provérbios, ele é rico em sabedoria prática. Por isso que eu quero te pedir a deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 3, mas depois nós vamos pensar um pouco em alguns outros textos, a partir desta temática. Grito do orgulho crucificado: nunca seja sábio aos seus próprios olhos. Certa vez, já diria um filósofo, de que toda a oportunidade de promover algo, esse algo precisa estar equidistante de quem o promove. Porque em causa própria não se pode advogar. Então, nós não podemos olhar para nós mesmos e achar que nós podemos agradar a Deus a partir de nós, de nossas verdades construídas com as nossas experiências. E o livro de Provérbios é daquele livro que nos desafia a olhar para nós sem paixão, a olhar para nós com um senso de compromisso com a vida e com a glória do Senhor. É por isso que eu recomendo a leitura deste livro diariamente, meus irmãos. Sabe, você precisa fazer um compromisso com cada capítulo deste livro, porque nós precisamos ser lembrados do quanto pouco confiável é a nossa própria sabedoria. O quanto pouco confiável são os nossos entendimentos. Mas eu quero ler com os irmãos, para não ficar nas minhas palavras, Provérbios capítulo 3, versículo dos 5 ao 7. Será o pano de fundo para a nossa reflexão nesta noite. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema a Deus e afaste-se do mal. Senhor, obrigado pela Tua palavra. E conceda-nos a graça de compreender, de entender e, acima de tudo, aplicar esta palavra em nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida relevante, uns dias relevantes para a glória de Deus. Nós oramos grato pela oportunidade de pensar a palavra do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O versículo 7 deste capítulo 3, quando nós lemos, por vezes nós ficamos em dúvida sobre o que de verdade o texto está dizendo para nós.
Ele diz, não, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A exortação é para que nós não nos apoiemos nos nossos próprios entendimentos. Algo bastante importante que nós precisamos entender é que o escritor, ele não está nos encorajando a sermos irracionais. Ele não está nos encorajando a viver uma vida cristã longe da razão, como que eu não sei o que eu estou fazendo, porque o Senhor está fazendo. Não, não é isso que o texto está dizendo, e nem mesmo é argumento para justificar algum desequilíbrio da nossa parte em nome da fé. O que o texto está nos exortando é uma submissão da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida como um todo, às Escrituras. O que está sendo encorajado para nós é um estilo de vida. Porque o desejo de Deus não é que nós desviemos do caminho para a desobediência. O anseio de Deus não é que nós desperdicemos as nossas vidas com qualquer desordem de todo e qualquer tipo de ordem. O desejo de Deus não é que nós percamos o senso da fé e da responsabilidade que envolve a nossa fé, a nossa jornada de fé. O anseio de Deus, percebe algo bastante importante nesse versículo 6. O anseio de Deus é endireitar os nossos caminhos, endireitar para a obediência, endireitar-nos para experimentarmos a alegria eterna, endireitarmos para uma vida que honra a Deus. Por isso ele diz, reconheça o Senhor nos seus caminhos e Ele vai colocar você na vereda certa. Meu irmão, que fantástico esse versículo 6 aqui. Nós precisamos reconhecer o Senhor, nós precisamos submeter-nos à verdade do Senhor na nossa vida. O desejo de Deus é que nós cresçamos, é que nós confiemos nele, que nós dependamos dele. O desejo do Senhor. Isaías, capítulo 5, versículo 21, diz algo bastante sério sobre reconhecer o Senhor e confiar nele. O texto diz, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e astutos em seus próprios olhos. Meus irmãos, isto é um anseio de Deus, para que nós não confiemos em nós. Desejo de Deus é para que nós, meu irmão, vivamos uma vida de todos os dias, a olhar no espelho, na manhã, você dizer para o reflexo que você vê no espelho, ei, você precisa de Deus, ei, você precisa depender de Deus, porque é isso que Deus quer, espera de nós, que nós confiemos nele a ponto de entregá-lo os nossos caminhos. Meu irmão, tudo aquilo que Deus fala, precisa fazer-nos parar para pensar. Qual é o grande mal desse tempo? O mal desse tempo é os homens não quererem pensar. Os homens não querem pensar. Os homens são, na verdade, empolgados com a massa. Só que nem sempre a massa é o sinônimo da voz de Deus. Quem já ouviu aquela... A voz do povo é a voz de Deus, né? Isso é uma mentira autêntica. A voz de Deus é a voz de Deus e é a sua palavra. Então nós não podemos nos corromper nesses adágios e simplesmente nos romper em massa, esquecer de pensar, esquecer de refletir, esquecer de reconhecer. E a proposta é nós sacrificarmos o eu.
sacrificarmos o orgulho. A exaltação do eu precisa, meus amados irmãos, ser entregue no Calvário. E nós agora vivemos uma vida de dependência. Ah, como eu gostava do tempo que eu dependia exclusivamente do meu pai. Eu não me preocupava, amigo Luan, quando eu chegava de escola, o que eu ia comer. Não me preocupava com isso. Eu dependia deles. Eu chegava e sabia que teria alguma coisa na mesa para comer. E eu sentava de forma despreocupada. Isto é uma coisa maravilhosa. Pois é isso que Deus quer que a gente faça com Ele. A gente o reconheça como cabeça do nosso lar. Que nós o reconheçamos como o Senhor que provê em nosso favor. E assim, descansemos nele. Amemos a Ele. Eu quero pensar com os irmãos sobre 3 posturas necessárias, que hão de nos ajudar a vencer o orgulho, a vencer o eu. 3 gritos que nós precisamos fazer adoção para as nossas vidas. Primeiro grito é o grito de reconhecimento. Nós precisamos da graça que os outros têm. Nós precisamos da graça que os outros têm. Os outros não podem ser eliminados das nossas vidas. As irmãs aqui do grupo da celebração falaram, olha, saúda o seu irmão. Fale com ele, porque você precisa dele. Percebe o grande erro e que nos leva a pensar que nós podemos sozinhos? É porque nós falamos muito pouco dos outros. Nós pensamos muito pouco. Na verdade, nós temos uma disposição para pensar baixo acerca dos outros. E alguns nem se dão ao trabalho de pensar nos outros. Só que repara algo bastante sério. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Paulo diz algo bastante sério. Ele diz, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo. Não pense de si mesmo além do que convém pensar. E no versículo 4 e 5, Paulo agora coloca como o motivo pelo qual nós não devemos pensar só em nós. Porque nós fazemos parte de um corpo. A igreja é parte de um corpo. E no corpo há muitos membros. E todos os membros são relevantes. É por isso que quando eu olho para o texto que Paulo escreve, eu entendo que Paulo está estabelecendo aqui uma grande defesa contra o eu do nosso coração. E qual é esta defesa? É começar a valorizar o outro. É maravilhar-se com os outros que fazem parte do membro do corpo de Cristo. É não nos colocar acima dos outros. É não olhar para o outro com uma posição de superioridade. É não nos concentrar nos nossos pontos fortes, minimizando as nossas próprias fraquezas. Nós precisamos da graça que existe no outro para nós sermos pessoas bem mais sólidas. Nós não podemos viver numa postura de ampliar a fraqueza do outro e minimizar os pontos fracos do outro. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o outro faz parte também do corpo de Cristo. E o nosso desafio é maravilharmos do que Deus está fazendo na vida do outro. Paulo, no versículo 5 do capítulo 12 de Romanos, ele atrai os nossos olhos para longe de nós, quando diz que também, assim também como um corpo de Cristo, somos membros diferentes do mesmo
corpo e todos pertencemos uns aos outros. Todos pertencemos uns aos outros, todos nós fazemos parte de um corpo, e essa graça de Deus que está em nós também está no nosso irmão. Por isso, nós precisamos viver juntamon. Nós precisamos viver juntamon. Juntamon é o que nos identifica enquanto africano. Nós não podemos desenvolver esse senso de subjetividade altiva e achar que basta nós e os outros são os outros. Não! Nós, enquanto salvos em Cristo Jesus, os outros também somos nós. Porque somos corpo. A mão não pode dizer, a mão esquerda não pode dizer para a mão direita: ei, você não pertence ao corpo. Não, ela precisa entender que a mão direita também faz parte dela, porque é o corpo. Por isso eu e você precisamos entender, enquanto igreja do Senhor, precisamos um do outro. Precisamos investir na vida um do outro. Não precisamos de convite para nos importar com a vida um do outro, porque nós somos um do outro. A verdadeira humildade não despreza a graça que não tem. A pessoa verdadeiramente humilde, ela não despreza no outro aquilo que ela não tem, mas ela ama tanto no outro, talvez até mais do que o próprio outro, porque ela sabe que na dinâmica do corpo, Deus deu a cada um o necessário para a unidade do corpo. Então é isso que nós precisamos ver e olhar, e entender a importância do outro. Por isso eu me preocupo quando o outro não vem. Por isso eu me importo quando o outro está doente, porque eu também estou doente, porque nós somos um. O nós somos um não é uma força de expressão, não. É o estilo de vida do cristão. Por isso nós precisamos nos importar. E a maneira de nós nos privarmos do domínio do eu é meditar sobre os outros, sobre aquilo que os outros fazem bem e que nós não fazemos, e assim nos importar. Ontem nós estávamos aqui numa dinâmica de organizar o salão para o casamento. E as irmãs estavam numa dinâmica. E aí eu vim para cá. Eu vim para ajudar, eu dava uma ideia. Cadê Paulinha? Pois é, discutia minhas ideias, ela não aceitava minhas ideias. Aí a Lica e a irmã Emiliana dava suas ideias. Eu falava: minhas irmãs, eu não vou me meter nisso, que eu não entendo nada disso, mas eu louvo a Deus, porque Deus deu a vocês a graça que eu não tenho, e nós precisamos nos unir. Por isso ficou tão exponencial. Eu estou gostando dessa casinha minha atrás, estou gostando, a ideia é delas. Fantástico, eu não conseguiria pensar nisso. Jamais poderia pensar nisso. É como, por exemplo, no culto de Bíblia Branca. No culto de Bíblia Branca eu não conseguiria pensar tudo que Sinalva pensou. Que as irmãs trouxeram as frutas e as coisas, inclusive eu levei para casa. Isso é fantástico, mas eu não conseguiria pensar. Mas eu preciso me alegrar porque Deus tem concedido a esta igreja pessoas com talentos diferentes. Isso é que nos faz corpo. E é dessa maneira que nós precisamos viver. Cada um entregando o seu. E o corpo avançando, o corpo crescendo, porque nós não somos chamados para competição, nós somos chamados para cooperação. Imagina, se o pé direito agora falasse para o esquerdo: agora não dou um passo, eu quero ver você sair daqui. O esquerdo poderia dizer: tudo bem, não dê, eu também não vou dar, eu quero ver você sair daqui sem mim. Então, o que nós precisamos entender, meus amados irmãos, é que Deus, Ele não dá jamais, escreva isso no seu coração, Deus não dá jamais toda a graça da igreja para um único membro. Deus não dá.
Deus divide toda a graça em todos os membros. Só que a igreja vai desfrutar de toda a graça quando todos os membros estiverem funcionando de igual propósito, Tiago, de igual propósito. Então, quando eu olho para o texto de Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 5, eu vejo que a intenção é nos tornar mais humildes. A intenção é nos fazer desconfortavelmente depender um dos outros. E Paulo chega a dizer isso bastante sério em Filipenses 2:3, quando ele diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Sabe, meus irmãos, se nós quisermos pensar corretamente, sobriamente sobre nós devemos começar a pensar mais alto sobre os outros. Escreva isso no seu coração. Você só será relevante quando você começar a considerar o outro, o seu irmão, e saber que tem coisa que você não tem e que ele tem. E reconheça isso. Reconheça isso. E vamos buscar diligentemente a graça que há no outro. A graça que há no outro. Ali está o amigo Luan. Ele tem uma graça diferente de lidar com os números, com as coisas, com os cálculos, com as finanças. E ele já falou para mim: pastor, a minha graça está disponível para a igreja. Porque eu, pastor, não tenho graça nenhuma com os números. Mas ele tem, então nós vamos aproveitar. O Cristiano tem outra graça diferente. O Jean tem outra graça, o Rogério tem outra graça diferente, Paulinho tem outra graça. Todos nós aqui temos uma graça diferente. Só que a completude da graça vai ser quando todos nós, doutor Valdeci, unidos, a igreja vai prosperar. A igreja do Senhor vai avançar. Se todos nós reconhecermos que Deus nos deu o que nos deu para a glória do seu nome e para a edificação da sua igreja. Coloque a mão no seu coração. Eu não gosto dessas coisas não, mas eu vou fazer hoje. Coloque a mão no seu coração. E diz para você mesmo: eu preciso da graça do outro. Nós precisamos do outro. Nós precisamos do outro. Para que a igreja avance. Segundo grito, é o grito de valorização. Tudo o que eu tenho, eu recebi. Quando você tem isso claro na sua mente, a sua vida cristã vai exponencialmente. Sabe, nós precisamos compreender que além da graça e da sabedoria que os outros receberam de Deus, nós também precisamos lembrar que tudo aquilo que nós temos, nós não teríamos se não fosse a graça de Deus. Paulo escreve isso de maneira especial. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo vai dizer: o que você tem que não tenha recebido. O que você tem que você acha que é seu? O que você tem que você não tenha recebido? Aí ele diz: se pois o recebeu, por que se vangloria como se não tivesse recebido? Quantas pessoas a gente conhece que, pela misericórdia de Deus, tendo algum tipo de posse, se acha como dono de toda a verdade, se acha como o iluminado, só que esqueceu que ninguém nasceu com alguma coisa, nem mesmo com roupa. E olha que se eu escolhesse minha roupa para nascer, seria um fato preto, uma gravata exponencial. Mas nem isso a gente escolhe, meu irmão. Percebe que tudo aquilo que nós temos, depois do nosso nascimento, tudo foi graça, nós recebemos. Então, quando eu tenho essa consciência, eu começo a viver a minha vida mais despreocupado.
eu começo a viver a minha vida mais tranquilo, porque se o Deus que, olha a Helena ali, que desde o tamanho da Helena tem provido a ela, por que quando chegar na idade mais adulta, acha que Deus agora vai esquecer de nós e pronto, nós não vamos receber mais nada? Não, nós recebemos desde sempre, e se confiarmos e dependermos de Deus, vamos receber até a volta de Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Meu irmão, qualquer conhecimento, qualquer sabedoria, qualquer dom que você tenha, nós só temos porque Deus nos deu. E Deus não nos dá nada para terminar em nós. Deus não nos dá nada para nos orgulharmos daquilo. Deus nos dá o que nos dá para a glória do seu nome e a edificação da sua igreja. Sabe, o que Deus te deu é para a glória dele e para a edificação da igreja do Senhor. Quando a gente entende isso, nós não nos prendemos absolutamente mais nada. O carro já não é nosso, a casa já não é nossa, os filhos já não são nossos, só a esposa que é nossa, graças a Deus por isso, né? Esposa não tem negócio, e é só ela, só única, até que a morte separa. Então repara, não tem pra onde correr. Agora, os filhos são de Deus. Me lembrando agora do saudoso Gideon, ele falava, pastor, eu não gosto muito dessa conversa das pessoas que ficavam falando que a minha mulher é mulher de Deus. Não, é minha mulher, é filha de Deus, mas é minha mulher. Por vezes a gente fala isso, né? Essa é mulher de Deus, é um homem de Deus. Eu falo, não, essa é minha, mas ela é filha de Deus. Isso é fantástico. Deus nos deu. Deus nos deu. Então se Deus nos deu, nós não podemos achar que agora nós somos donos e não. Isso precisa aliviar-nos como nós vamos viver. E Deus não nos deu, porque Ele achou em nós uma sabedoria fantástica da qual Ele deveria depender. Não, Ele nos deu para a glória dEle, até porque a sabedoria do homem, diz própria Bíblia, Paulo escrevendo a Coríntios 3,19, que a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Então nada que Deus faz é porque você tem mérito para receber. Por isso você não pode exigir mérito para fazer. Escreva isso no seu coração. Se eu não recebo por mérito, eu não posso dar por mérito também. É por graça. E graça é dar aquilo que nós merecíamos, o contrário. O provérbio nos adverte, 26:12, você vê um homem sábio aos seus próprios olhos, há mais esperança para um tolo do que para ele. Que seriedade do texto. O que o texto está dizendo para nós, meus irmãos, é que nós não podemos achar-nos exponenciais aos nossos próprios olhos. Permita a sua vida ser um instrumento de Deus para alcançar outros e, consequentemente, outros louvarem a Deus pela sua vida, mas não, você mesmo não. Sabe, alguém escreveu, e isso é bastante sério, seja o que for que a sua mente infinita e a imaginação do céu lhes mostrarem, lembre-se do quão dolorosamente pouco você ainda sabe. Nós não sabemos de nada, comparado a tudo aquilo que Deus tem para nos revelar. Sabe por quê? Se nós soubéssemos tudo que Deus tem a nosso respeito, Ele não seria Deus, porque nós já desvendamos o que Ele tinha para nós. Não, nós não sabemos, não haveremos de saber, até que do Senhor nós seremos revelados. Tudo o que nós sabemos sobre Deus, tudo o que nós sabemos sobre a realidade dos nossos tempos, tudo o que nós sabemos da eternidade, sabemos porque Deus quis que nós soubéssemos. Foi nos dado, não foi um produto nosso. Por isso nós não temos porquê vangloriar em algo que nos foi dado. Nós recebemos como presente a vida.
A vida não é nossa. Tanto assim, que ninguém nem determina quando nasce, nem quando morre. É um presente. Então eu preciso estimar a minha na proporção que eu preciso me importar para que os outros estimem. Sabe, irmãos, nós precisamos confiar em Deus e na sua sabedoria para a nossa vida. Lembre sempre que você não tem absolutamente nada além da graça de Deus e você não conhece absolutamente nada além da graça de Deus. Por isso, não permita que seu orgulho te minta. Mas nós temos um terceiro e último grito, é o grito da graça. Quando estou fraco, então estou forte. Parece um paradoxo, na verdade é um paradoxo. Mas é um paradoxo desvendado pelo apóstolo Paulo a nós. O que acontece com o apóstolo Paulo? Em um momento mais misterioso de toda a Bíblia, o que nós vemos é que Deus abre o céu para o apóstolo Paulo. Por quê? Não sei. Mas Paulo teve uma experiência exponencial que ele chega a registrar. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, ele vai dizer: ele ouviu coisas que não podem ser ditas, que o homem não pode expressar. Paulo conheceu coisa que ninguém mais conheceu. Imagine se fosse nós. Imagine se fossem os cristãos desse tempo. Como que o povo ia lidar com tamanha exponencialidade? Mas percebamos que diante da grandiosidade da revelação, Paulo, ele compartilha conosco o que aconteceu depois de Deus ter aberto o céu a ele. 2 Coríntios 12, 7. Paulo vai dizer: portanto, para que eu não me torne arrogante, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar, para que eu não me torne arrogante. Meu irmão, perceba que a revelação extraordinária que Deus permite a Paulo vem com aflição extraordinária também. Percebe o que Paulo está dizendo? É que, por que Deus então mostraria os céus a ele e consequentemente deixaria que o inferno o afligisse, o assediasse? Paulo, ele diz por 2 vezes por que Deus permitiu o espinho na carne. Para me impedir de me tornar arrogante. Para me impedir de achar que a força do meu braço é capaz de fazer a obra de Deus. Para me impedir de me considerar mais iluminado do que todos na face da terra, porque eu tive uma experiência extraordinária. Paulo, ele está dizendo com muita clareza para nós: não esqueça que a fraqueza e a humildade é que ostenta a graça de Deus na nossa vida, e não a arrogância. É por isso que Paulo teve o consolo da parte de Deus, dizendo: a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa. Percebe aqui? É que na fraqueza e na humildade é que ostentam a graça. Ele diz: o Senhor, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, qualquer um de nós que tenha recebido uma sabedoria de Deus, vamos carregar espinhos na carne. Porque Deus não vai nos dar algo para nós nos exaltarmos. Todo que recebe uma grande revelação de Deus vai ter espinho na carne. Um sofrimento pesado demais para suportar. Como Paulo, por mais de uma vez pediu que tirasse. Uma tristeza
tão escura para se esquecer, uma doença terrível, sem cura, uma fraqueza que não se pode ignorar. Por que tudo isso? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque se Deus nos revela e não nos faz entender a necessidade de humildade e fraqueza, nós vamos exaltar. Nós vamos achar mais queridinhos de Jesus, a detrimento de todos os outros. Nós vamos achar que é só por meio de nós que Deus fala. E aí está o grande problema. Só que há uma promessa maravilhosa, a despeito do espinho na carne. É que nós temos o poder de Deus, que vai nos aperfeiçoando. Sabe, amados irmãos, por vezes nós lutamos com espinhos na carne pesados, que podem parecer como uma espada, como o próprio Paulo diz, que foi um agente de Satanás para atormentar. Por vezes nós passamos por um momento em nossas vidas que nós achamos que o espinho na carne se transformou em uma espada do adversário para nos... Só que a esperança para nós é que, a despeito da espada estar na mão do nosso adversário, Deus tem a graça soberana para invalidar a espada na mão dele contra as nossas vidas. Por isso mesmo, se nós amamos a Deus, nós vamos entender que todo espinho na nossa carne é permitido para que promova a vida em nós e remova o orgulho de nós. É por isso ele nos deixa com espinho na carne. Paulo pediu para tirar, ele disse: não vou tirar, para que você cresça. Não vou tirar para que você viva. Não vou tirar para que você se humilhe. Meu irmão, isto é o consolo para nós. Entender que na nossa fraqueza, ou seja, reconhecer a nossa dependência de Deus, só nos beneficia. Porque Deus é Deus independentemente de nós. Mas Ele nos dá o direito de, na expressão da nossa fraqueza e de humildade, contar com a sua força e o seu poder. Isso é grandioso demais. Nós podemos descansar nisto. Finalmente, como Paulo responde a esse nivelamento do seu orgulho feito por Deus? Capítulo 12 de 2 Coríntios 10, 9 e 10 diz assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por amor de Cristo, então, estou contente com fraquezas, insultos, necessidades, perseguições e calamidade. Pois quando sou fraco, então sou forte. Aleluia. Percebem que Paulo, como é que ele lida com o espinho na carne? Como é que ele lida com tudo? Com alegria. Com alegria. Porque, meu irmão, ele diz que quando sou fraco, eu sou forte. Quando eu sou tolo, eu sou sábio. 1 Coríntios 3, 18. Quando eu sou humilhado, quando eu sou humilde, eu sou exaltado. Estes são os gritos que nós precisamos dar para deixar o nosso orgulho crucificado. Dependência de Deus, dependendo do nosso Senhor. Paulo nos ensina como tratar, como trabalhar o nosso orgulho. É não achar que estamos acima de todo o sofrimento, de toda a perseguição. Não, não pode acontecer. Não pode acontecer. O que é isso? Eu sou um servo fiel, eu sou uma serva fiel. Nós não valorizamos a fraqueza. Nós não estamos fazendo apologia à fraqueza. Eu quero que você me entenda. Nós não estamos dizendo que precisamos desejar o sofrimento. Não, não é isso que eu estou dizendo. E não é isso que o texto diz. O que o texto está dizendo para nós
é que quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, isso nos torna sábios. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, isso nos faz saborear a vitória que teremos a partir da ação de Deus na nossa fraqueza. Porque o Senhor diz que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós confiamos nossa fragilidade a Deus, aí sim nós estamos fortes. É por isso que todas as vezes que você estiver diante de uma situação, seja qual for ela, confie em Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe qual é o passo que você deva tomar. Eu quero terminar nesta noite, fazer uma única aplicação para esse texto. E a minha aplicação para esse texto é: tema a Deus e afaste-se do mal. E o mal, nesse pressuposto, eu estou falando de você mesmo. Tema a Deus e afaste de você mesmo. Todo homem sem Deus, ele é uma máquina do mal. Todo homem sem Deus é uma fábrica de idolatria. Tema a Deus, reverencie a Deus, submeta-se a Deus, dependa de Deus. E não ouça a voz do seu espelho. Ouça a palavra de Deus. Recuse ser sábios aos seus próprios olhos. Primeiro, não aceita, em hipótese alguma, a voz dentro de você que diz: Adalva, você é mesmo exponencial. Não aceite isso, recuse isso. Nós somos um instrumento de Deus, para a glória de Deus. Deus é que precisa se tornar grande nas nossas vidas e não nós mesmos. Segundo, celebre a graça que existe na vida do outro. Principalmente aquelas que você não tenha. Reconheça isso na vida do outro e se alegre por causa disso. Alegre-se. Coisas básicas, irmãs. Coisas pequenas. Começa com coisas pequenas. Sabe como? Quando você chega na sua casa, você que é marido, e senta na sua mesa para almoçar, e você não sabe a ginástica que a sua esposa precisou fazer para botar aquela comida bem deliciosa na mesa. Quando você sentar, reconheça a graça na vida dela. Porque nas coisas pequenas, ninguém começa nas coisas grandes. Já diria alguém que tudo que nasce grande é monstro. Tudo para crescer precisa nascer pequeno. Até mesmo uma cultura na sua vida precisa começar com pequenos atos. Começa assim, desenvolvendo e celebrando a graça da sua esposa. Esposa, celebre a graça do seu esposo. Algo nele que você não tem, agradeça ao Senhor Jesus. Depois, admita que você não sabe tudo. Admita que você não sabe tudo. Não se ache dono de verdade, porque ninguém aqui o é. Então, quem quer que esteja falando, ouça. Retenha o que é bom e tira o que não presta. Mas não inicia já partindo do pressuposto de que o cristiano não tem nada para me ensinar. Não, nós não sabemos tudo. E por fim, reconheça a sua fraqueza. Oh, meus irmãos, nesse tempo que nós estamos, eu acho que esse é o desafio maior. Os homens não querem reconhecer, porque parece que reconhecer fraqueza dá uma ideia de derrota, e ninguém quer sair derrotado. Só que na igreja é diferente, precisa ser diferente. Reconheçamos, irmãos, que nós dependemos de Deus, totalmente de Deus, e assim, Deus vai nos fazer um homem e uma mulher relevante para esta igreja, para esta nação, para esta cidade. Por isso, entregue seu caminho a Jesus, de forma intencional. Ele vai cuidar de nós.
Ele tem cuidado de nós. Ele continuará cuidando de nós. Baixe sua cabeça. Ore ao Senhor. Coloque em sacrifício o seu orgulho nesse momento. E olhe para dentro de você. Veja como está. Como você tem reconhecido e vivido com a graça do outro? Como você tem lidado com aquilo que os outros têm e você não tem? Veja como você tem lidado com aquilo que Deus te deu, porque você só recebeu. E veja como você está em sua postura diante das necessidades, mostrando-se forte ou reconhecendo fraqueza diante de Deus. E assim, peça ao Senhor que te ajude.